Boa noite, queridos. Boa noite, Santa Maria. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite, Brasil. Estamos ao vivo, mais uma edição do Conexão Social, a nossa segunda edição desse nosso programa, que é feito pela Rede Sina. Fico muito feliz de estar com vocês aqui, 28 de agosto, né? Vamos encerrar o mês de agosto aqui na Rede Sina de uma maneira agradável, de uma maneira plural, com bastante bate-papo e com bastante descontração. Bom, hoje o tema do nosso programa de hoje é um tema muito interessante, que é falar sobre a luta, a representatividade daqueles que militam, daqueles que são as vozes da comunidade LGBTQIA+. Aqui em Santa Maria e no Brasil também. Então, hoje eu vou ter a honra de receber um elenco majestoso. Bom, mas antes de tudo, eu quero pedir desculpas, porque um dos nossos convidados, o Renato Morelli, publicitário e criador do Papo de Machona, acho que não vai poder comparecer aqui neste nosso encontro, pois ele teve um problema de atraso, então eu peço desculpas. Eu acho que ele não vai conseguir comparecer aqui conosco. Mas ao longo da live ele pode comparecer, não é? Nada é previsível. Então eu vou chamar aqui a minha convidada, que já está aqui a postos aqui, que é uma querida, eu adoro ela, ela é uma referência. Quando a gente fala sobre luta e representatividade LGBTQIA+, aqui em Santa Maria, a gente não pode deixar de elencar, em primeiro lugar, o nome desta queridíssima Marquita Quevedo, que agora aqui está do meu lado. Ei, Marquita, à minha esquerda. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, João, que é um prazer imenso estar contigo conversando nessa tarde, no início de noite, né? Estamos aqui para conversar um pouco sobre a nossa vivência e agradeço pelo convite. Ai, que maravilha, fico muito honrado, fico muito feliz. Bom, Marquita, já para a gente começar esse nosso bate-papo, enquanto só eu e você, antes de os meninos, que os meninos daqui a pouco vão estar chegando, eu gostaria que tu contasse um pouco dessa tua trajetória, porque tu é uma pessoa de uma força, de uma luta impressionante. Tu, além de ser uma pessoa que luta pelos direitos dos gays, das lésbicas, dos trans, das trans, enfim, tu é uma pessoa que está muito envolvida na cultura de Santa Maria. E é uma coisa excepcional, porque sempre Marquita no carnaval, Marquita na parada, tu tá sempre se mobilizando. Eu gostaria que tu começasse esse nosso bate-papo contando um pouco dessa tua trajetória, que é tão primorosa, que é tão impressionante, que nos deixa realmente muito orgulhosos. Olha, João, falar um pouco da minha história, digo, já faz uns bons 22 anos que eu estou no ativismo na questão dos direitos humanos, né? Quando eu falo direitos humanos, inclui tudo, que é um leque, é um guarda-chuva, inclui cultura, inclui o nosso dia a dia mesmo, né? Eu sempre digo, eu iniciei um movimento militar no movimento de direitos humanos na questão do movimento AIDS, que está na década de 80, né? No finalzinho da década de 80, no comecinho da década de 90. E foi um momento muito doloroso para toda a nossa comunidade LGBT, né? Foi um momento de percas e também de aprendizado. Eu acho que para o movimento LGBTQI+, do mundo, e principalmente no Brasil, também foi uma retomada da luta por questões de direito civil, e nesse momento vem na questão de nós lutarmos pelo direito à saúde, à vida. Isso inicia a minha trajetória no movimentos sociais. E aí eu venho construindo essa história através desse longo tempo, dessas bandeiras, né, que eu digo que é a questão do direito, a questão do respeito, né, e da dignidade humana. E aí começa a minha trajetória, inicia, como comentei, né, nessa época, enquanto as pessoas excluíam muito a nossa população pela uma questão de uma doença, de uma patologia que até no momento foi criado muito estigma, dizendo que era uma peste gay, que era o câncer gay. E aí tu imagina uma cidade do interior,
né, Santa Maria. A gente estava num processo, era meu começo, minha adolescência, né, começando a minha vida adulta. Nossos amigos estavam indo, nossos amigos, a gente estava perdendo as pessoas, e sem nenhuma informação ainda, né, que era, a gente não se costumava falar sobre sexualidade, falar sobre a questão de preservativo. Então, isso veio muito mais na dor. Meus amigos aqui, assim, eu sempre comento isso, nós, que não era nascida, né, João, como eu digo, nós passávamos no Sim. calçadão, nós éramos xingadas, gritavam para nós, olha a AIDS, e nem nós sabíamos o que era isso. Nós íamos, frequentávamos um bar, a nossa turma, nós chegávamos lá, todo mundo era servido num copo de vidro, nós não, nós era num copo plástico, pela questão de um preconceito. E aí nossos amigos foram indo e eu senti a necessidade que eram as pessoas próximas de mim, da gente saber buscar informação, começar a nos organizarmos. E aí a gente veio começar, a gente começa essa militância através disso, né? E aí depois eu venho construindo essa história e acabo indo para o movimento LGBT, né? Também me incluo nessa pauta, que a gente começa mais militar dentro do segmento LGBT. Que aí vem a questão de direito, a gente cria uma ONG em Santa Maria, que é a ONG Igualdade, em 2000. Antes disso, tem o processo do carnaval, como eu digo assim, eu sempre digo, eu acho que a gente deve ocupar os espaços todos os espaços são nossos, de fato, e de direito. Só que a nossa população tem uma questão, muita questão da autoestima nossa também, eu acho que passa também por essa questão da autoestima, que nós da população LGBT, principalmente a população trans, sempre foi negados alguns espaços, como até hoje, mas hoje a gente conseguiu superar isso, temos rompido essa barreira, dizer que estamos aqui, isso é importante de fato. E aí eu vou para o carnaval, como conheço a sua família há muito tempo, que foi a base também de uma escola de samba, onde eu morei, que foi na Santa Marta, nós tínhamos a Império da Santa Marta. Isto. E lá na Império Santa Marta, como a sua avó, todo mundo ali, tia, todos os parentes, assim, a gente tem essa relação de família, né? Começa a minha trajetória também dentro do carnaval. Aí eu fui ser carnavalesca, fui ser figurinista, coreógrafa, tudo dentro daquele espaço daquela Santa Marta eu fui. Fui até a rainha da escola, eu digo, então, essa questão começa ali, trabalhar essa questão da cultura, né? E eu sempre digo, através da cultura a gente muda a realidade de uma população, de uma comunidade. Claro. Que bom que a gente tivesse acesso a essa cultura gratuita para todo mundo, que a gente tivesse essa cultura na periferia, nos bairros, que não fosse só, em alguns momentos, ela centralizada em alguns espaços, que essa cultura chegasse até, a gente transformaria a nossa realidade. Quantas pessoas a gente vê hoje que saiu de projetos culturais? A gente vê os nossos atletas, a grande maioria deles vieram de projeto. Então, eu acho que a cultura está ligada a isso. Aí eu venho trabalhando no Carnaval, começo na Império Santa Marta, aí depois eu vou trabalhar em clubes, que foi a Associação dos Empregados da Avenção Ferra, onde eu fui coordenadora também, nós tínhamos toda uma equipe, e aí eu acho que eu entro na cultura nesse sentido, sabe, trabalhando em prol de uma cultura, né, e como tu disse, assim, aí vou crescendo ao longo do tempo, aí já, nesses espaços, eu sempre digo assim, me convido para algo, eu vou lá, eu estou presente. Eu acho que às vezes a tua presença nesse espaço, ela modifica muita coisa, mesmo que tu não fale nada, mas a tua presença ali já mostra a tua representatividade, que tem um grupo, que tem umas pessoas que estão ali. E aí eu trabalho nessa questão cultura, venho para o Natal, venho Carnaval, tertúlia, e acabo construindo toda essa história que ao longo dos anos as pessoas acabam conhecendo, assim. Isso é um resuminho da Marquita. E agora tu citaste sobre a ONG Igualdade, inaugurada há 21 anos atrás. Eu gostaria que tu contasse sobre a atualidade, sobre o trabalho atual que tu tem feito na ONG, quantas pessoas são ajudadas, enfim, qual é o método de trabalho que ela faz, enfim. Olha, a ONG Igualdade, ela surge no ano de 2000, né? Na questão também de nós organizarmos enquanto grupo. Nós somos a primeira ONG LGBT de Santa Maria e da região central. Né? E ela surge através também de um bloco que nós tínhamos, nós éramos componente de um bloco As Virgens, que era desse clube da Associação dos Empregados da Aviação Férrea, né? A qual também era um grupo ligado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde, a qual a professora Marta foi a nossa grande madrinha, como é também uma pessoa referência para todos nós, né, dessa luta. E aí acabamos, nós fazíamos esse trabalho nos clubes, distribuindo preservativo, todos os anos, 2, 3 anos. Aí de lá a gente sentiu a necessidade de nós montarmos um grupo mesmo, uma ONG para trabalhar em prol dos direitos da população.
Nesse tempo, meio tempo, entra em contato com a Marcele Malta, que é a coordenadora, fundadora da Igualdade Rio Grande do Sul, que é Igualdade, a Associação de Pessoas Trans do Rio Grande do Sul, é a primeira. Entrou em contato conosco, veio até Santa Maria, fez uma reunião conosco e acabamos montando, então, a ONG. Desde lá a gente vem trabalhando, a gente começou no primeiro momento trabalhando a questão de prevenção, a questão do direito das pessoas LGBT, e hoje a gente tem um trabalho bem mais amplo, a gente trabalha na questão educacional, temos vários projetos, nós temos biblioteca itinerante, trabalhamos também na assistência jurídica, né, encaminhamento de algumas pessoas, e na defesa dessas pessoas mesmas, está lá, nós temos ações educativas, que é através da escola, temos exposições, seminários, palestras, em toda essa região nossa aqui, a gente atende, agora só citar um exemplo, na questão da pandemia, eu estou conselheira do Estado, conselheira LGBT do Rio Grande do Sul, e era conselheira também até há poucos dias, até segunda-feira, estou conselheira de políticas culturais, isso também é pelo segmento diversidade, gênero e sexual. Mas no Estado, a gente fez uma parceria onde acabamos atendendo a nossa população com cestas básicas. Nós distribuímos em Santa Maria para a nossa população e 4 cidades da região. A gente distribuiu por 2 meses 280 cestas básicas para a nossa população. E continuamos com esse atendimento ainda. A gente está sempre fazendo campanha do agasalho, campanha de alimentação, que na pandemia a gente teve, como não foi só para a nossa população, para todo mundo, a nossa população específica, ela sofreu muito. Por causa que ela não está incluída, às vezes, no mercado de trabalho, até a própria população trans, que as meninas, né? Elas não estão nem no emprego, elas estão lá, aliás, elas trabalham naquele espaço que é da rua, né? E aí não tem um programa voltado para a nossa população, nem aqui, nem em outros espaços, e a gente vem trabalhando nesse sentido. Então, a gente trabalha na questão jurídica, assistência psicológica dessa população, e também em alguns programas tipo de educacional, trabalhando com escola, com parceria, e não só em Santa Maria, na região também. Então, a gente já vai ter atividades. A gente vai ter atividade agora numa cidade que é Caciqui, junto com uma parceria que a gente está fechando lá, para levar informação para eles também através da escola com o nosso grupo. Maravilha. Marquita, agora eu gostaria de voltar um pouco para trás. Quando tu, digamos assim, se descobriu gay, quando houve, se tu foi expulsa de casa, eu tenho quase certeza disso, eu acho que eu li em algum lugar isso, por ser gay, como é que foi essa, digamos, essa fase da tua vida tão, de uma certa forma, decisiva e, ao mesmo tempo, complicada pelo desrespeito das pessoas? Eu acho que a gente começa, o primeiro preconceito quando a gente sofre é dentro de casa. Primeiro momento, a questão do meu preconceito eu senti dentro da minha casa, no local que era com a minha família, com a minha mãe. Eu sou filha única, né? E eu fui criada na minha mãe dentro de um espaço muito religioso, que isso é uma coisa muito preocupante, né? A questão da religião interferir na nossa vida. E aí, até meus 14, 15 anos, todo mundo dizia que eu era criança, dizia que eu já era afeminada. Olha, nem sabia que era afeminada, mas dizia que ela era afeminada, né? Aí, chegou aos 14 anos, tem essa descoberta e como não é só a minha história, esse relato não é só meu, é de várias pessoas LGBT, principalmente a população trans. Chegando meus 14 anos, minha sexualidade ali florando, né? Bom, minha mãe, uma vizinha conta para minha mãe que já pega com o menino, o que acontece? Somos expulsas de casa. Aí, aquela coisa, fui morar com um tio lá em Caçapava, lá no tio também já não deu muito certo, voltei para Santa Maria. E aí eu acho que nasceu a Marquita. Quando eu volto para minha cidade aqui, que eu era toda a minha vida foi aqui, né? Não sou natural de Santa Maria, sou de uma cidade São Cepé. Como toda Santa Maria, a maioria das pessoas que estão aqui, elas acabam vindo para cá por ser essa cidade maior da nossa região, né? Eu volto para Santa Maria e aí vou recomeçar minha vida. Minha vida recomeça, como eu digo, eu cheguei em Santa Maria com a minha roupa do corpo. Eu cheguei em Santa Maria, eu lembro também, foi num sábado que eu vim meia fugida do meu tio, cheguei aqui com a roupa do corpo. E aí passei alguns dias, como eu digo, em alguns espaços públicos dormindo. E aí fui acolhida pela nossa população, por umas pessoas que hoje não estão mais entre nós, que foi a Mila, me levou para a casa dela. Aí começa esse processo doutor sobre a tua sobrevivência. E aí eu acho que eu tive força, como eu digo assim, para superar tudo isso e chegar a hoje. Por isso que eu sempre me coloco no lugar do outro, me coloco no lugar do outro e ter essa empatia. Só a gente que passou por certas dores, a gente sabe, né?
E aí eu dormi na rua, fui morar com minhas amigas, depois daquilo eu fui construindo, fui aprendendo, fui morando em várias pessoas, por vários locais trabalhando, e fui aprender, como disse, fui aprender a ser maquiadora, cabeleireira, bordar, desenhar. Então vem essa batalha, que essa batalha não é só minha, é de várias pessoas. A grande Claro. história da nossa população LGBT, elas são expulsas de casa, como acontece até hoje. A gente fala isso foi século passado, mas isso ainda é a nossa realidade. É muito triste ainda. Essa é a realidade de muitas meninas, de muitos meninos também, né? A não aceitação. E a gente tem que estar batalhando, desconstruindo isso, né? Que tem o afeto, Sim. tem o amor, né? Que a tua sexualidade, tua condição sexual não impede, né? De nada. Mas a gente tem essa questão muito forte, ainda, principalmente quando se fala em questão da religião. Exatamente. E isso é uma coisa que, uh, de uma certa forma, prejudica, não essa religiosidade que bane, não é a compreensão entre pais para filhos, e é uma coisa que agora nesses últimos tempos, as pessoas têm olhado, não é? Tem assimilado que isso é uma coisa que é uma barreira muito grande entre a compreensão de mãe, de pai, compreender o filho, a filha, não é que sente atração pela pessoa do mesmo sexo, ou não se sente naquele corpo, não é do qual ela nasceu. Enfim, são N situações. Mas agora eu quero discutir sobre uma coisa muito interessante, que eu gostaria, eu não vou ler tudo, não tem como, não é porque é muita coisa. Bom, eu acho que o Guga está entrando aqui, mas ele precisa conectar o microfone e a câmera dele. Então eu não vou poder colocar ele ainda no estúdio aqui. Mas muitas pessoas, você sabe, Marquita, que quando eu anunciei que a gente faria essa segunda edição de Conexão Social, que a gente discutiria sobre essa pauta, teve uma pessoa que me perguntou o que seria LGBTQIA+. E, claro, evidentemente, todo o programa, toda live que eu faço, a gente sempre faz um trabalho de pesquisa. Claro, eu não sou um jornalista, nem um comunicador, mas a gente tem que fazer um trabalho de pesquisa, pelo menos pesquisar sobre a vida do convidado, pesquisar sobre o tema que vai ser discutido. E eu decidi pesquisar, porque nem todos nós tem um ditado muito famoso que diz que a gente não nasceu sabendo. Perdão. Mas é muito importante a gente procurar se informar sobre isso, que é muito importante. E eu vou ler aqui. Quem não lembra da sigla GLS, que ganhou força na década de 90? Seu significado era pessoas gays, lésbicas e simpatizantes. Com o tempo, a sigla evoluiu a inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidade de gênero, sendo assim, cada atualização que o significado da sigla LGBTQIA+, sofreu representa a representatividade de diferentes grupos com a oficialização das nomenclaturas. Com as atualizações, é normal que se tenha dúvidas sobre o que significa cada letra. Atualmente, a sigla sofre alterações de acordo com o contexto em que é usada, para refletir o posicionamento de quem usa. O LGBTQIA+, é uma das formas mais frequentes. Quer saber o significado da sigla LGBTQIA+, continue a leitura. Bom, eu vou explicar aqui o que significa essa sigla. Eu creio que as primeiras 4 letras já são bem conhecidas e bem famosas pelas pessoas. Não é L, são lésbicas, são mulheres que sentem atração afetiva, sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outras mulheres.
Gays são homens que sentem atração afetiva sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outros homens. Bissexual diz respeito aos homens e mulheres que sentem atração afetivo sexual pelos gêneros masculino e feminino. Ainda segundo o manifesto, a bissexualidade não tem relação direta com a poligamia. Promiscuidade, infidelidade ou comportamento sexual inseguro. Esses comportamentos podem ser tidos por quaisquer pessoas de quaisquer orientações sexuais. T, que é de transgênero, diferentemente de outras letras anteriores, o T não se refere a uma orientação sexual, mas à identidade de gênero. Também chamada de pessoas trans, elas podem ser transgêneros, homem ou mulher, travesti, identidade feminina, ou pessoa não binária, que se compreende além da divisão homem e mulher. E agora vem as 3 últimas letras, que são as que mais as pessoas querem sanar as suas dúvidas. O que é? O Q, o I e o A. E se eu não me engano, eu não tenho aqui incluído, mas agora aumentou uma letra na sigla, né, Marquita? Que agora é LGBTQIAP+, né? Então, como eu digo, as pessoas, nessa questão das dúvidas das letras, eu digo, o que é queer, né? Quer dizer, a pessoa que é queer também, que ela transita em todas essas letrinhas, a pessoa queer, né? Intersexual, Exato. que é o I, né? É pessoas que antigamente diziam, nasceu com 2 sexos, então é intersexual. Né? E o A a gente inclui no grupo, para incluir os outros grupos. Né? O A vem para incluir os outros grupos que não estão nessas primeiras letras, que seria todas as outras diversas pessoas que estão. E aí eu digo assim, as pessoas perguntam assim, por que tanta letra? Mas essas letras, elas são importantes. Claro. Porque assim, são especificidade de grupos diferentes e que também faz necessidade para a gente buscar uma política pública para esse segmento, para essas letras. Porque a gente tem que buscar uma política que, às vezes, assim, a pauta era a mesma, né, por questões de direito, mas algumas coisas são específicas da letra T, algumas coisas são específicas da letra L. Então, a gente tem que ter política em todos os segmentos, na saúde, na educação, na segurança, né, que é uma coisa que o Brasil, a gente está lutando cada dia, que, como eu disse, a gente faz a maior parada do mundo, a gente é a maior parada LGBT do mundo, e é no Brasil que acontece. Mas, a compensação, a gente tem a contrapartida, que é o país que mais mata a população LGBT. Isso. Mais mata essa população, e também, assim, mais mata a população T, a população de trans. Olha o que a gente tem de transfobia no Brasil. Cada dia a gente tem um relato, todo dia, cada 23 horas, uma pessoa trans é assassinada ou agredida, ou uma população LGBT, né? E outra coisa, a gente não pode esquecer que dentro dessas letras, a gente também, amanhã, dia 29 de agosto, é dia da visibilidade lésbica. Tirando a transfobia, o crime maior, o segundo crime dentro da nossa população é contra as mulheres lésbicas. É a lesbofobia. Então, assim, a população trans, ela é assassinada, e segundo, vem as mulheres. Então, tu vê que tem uma questão de gênero nesses crimes de ódio. Então, eu digo, essas letras são importantes, sim, nesse momento. A gente está lá discutindo, falando sobre essa população, falando sobre a questão das letrinhas, que o pessoal, é muita letra, a gente não entende isso, mas é necessário. Claro, que bom que não fosse, realmente. Mas é necessário para a gente buscar esses espaços, buscar essa política de fato e concreta, né? Que eu digo que a gente tem que ter, sim, exatamente na saúde, a questão da terapia hormonal para as mulheres e para a nossa população trans, para os homens e para as mulheres trans, que é muito complicada, muito difícil para a nossa população, principalmente para os meninos hoje, que é um movimento novo dos homens trans, a questão da hormonização, que a grande maioria acaba se automedicando. E isso tem um prejuízo muito grande na saúde. A gente tem pessoas com trombose, a gente tem pessoas que dão aneurisma. Então, a gente tem que ter uma política de saúde. A gente tem no Brasil, só que hoje, com esse governo que está aí, há um desmanche total de todos os direitos. Na questão é uma violação dos direitos humanos no dia a dia. E a gente tem que pensar bem nisso, né? E essa violação. E quando acontece um desmanche nessa questão, quem sai perdendo é a pessoa, é o grupo mais frágil. E ainda nós somos, como diz a maioria, a gente é uma grande maioria, mas ainda somos um grupo frágil, como das mulheres, como da população indígena, como os quilombolas, como a população negra.
Então, a gente precisa estar fazendo esse debate no nosso dia a dia, trazer para todo momento essa discussão, essa fala, para a gente poder ser ouvido, ser falado e também ser prestado atenção, como eu digo. E que o pessoal diz, é sempre o mesmo mimimi. Não é mimimi. Mimimi, quem fala é as pessoas que estão do outro lado, que nunca passaram pelo que nós passamos, pela Obviamente. dor que a gente passa. Para o outro, é muito fácil dizer, estão sempre chorando. Não é choro. Né? Isso não é mimimi, isso é uma coisa que mexe com a nossa vida, mexe com a questão psicológica. Então, é um recorte muito grande que a gente tem. E isso a gente tem que estar discutindo sério. Eu digo, é nos espaços públicos, é nos espaços de convivência, é dentro da nossa escola, é dentro do nosso bairro, é dentro das ruas, onde nós andamos, assim, ó, que a gente tá ali sujeito a uma agressão, né? Às vezes só pelo fato de tu querer ser quem tu és, né? E como isso interferisse na vida do outro, e não interfere em nada. A minha questão sexual, ou a minha identidade de gênero, não atrapalha em nada na questão do outro. Mas a gente ainda vive num mundo que as pessoas se preocupam muito mais com o outro do que consigo mesma. Né? Que bom que as pessoas criassem uma consciência de dizer, vamos lá, que é o básico é se respeitar. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que ter empatia pelo outro. Isso passa pela questão do nosso dia a dia, por uma questão que eu digo, quando a gente fala em educação, que essa educação também seja uma educação de qualidade, que essa educação também seja uma educação pública de qualidade, que essas Exato. pessoas tenham acesso. A nossa população LGBT, principalmente a letra T, a questão da população trans, é uma invasão muito grande da escola. E até a questão dos homens trans hoje. A gente tem que chamar esse debate, porque a invasão escolar limita muitas coisas na vida adulta e no futuro. Se a escola não te acolhe, onde é que tu vai parar? Tu vai parar na rua. E aonde a nossa população tem ido? Aí, como a questão das mulheres trans, outras pessoas que vão acabar indo para a prostituição, 70%, quase 80% da nossa população trans, ela está na prostituição. É bom, dá um dinheiro, é uma profissão, mas não é só isso que a gente sabe fazer. Nós Claro. somos ótimos profissionais, tanto que a gente vê nas últimas eleições, que hoje a gente já pensa enquanto movimento, a gente está aprendendo, eu digo, a gente acordou enquanto a população LGBT, fazer política. A política é importante. Nós estarmos nesse espaço de política, estarmos nesse espaço, é importante, tanto que eu digo assim, a gente vê no Brasil, foi um recorde de candidatura LGBT na última eleição. Né? Em Santa Maria, nós tivemos 10 candidaturas que eram pautada a questão LGBT. 10 pessoas LGBT concorreram dentro de alguns partidos, todos os partidos, que eu digo, essa questão da política e do movimento LGBT, a política não deve ser de um X, essa política deve ser de todos os partidos. Todos os partidos deveriam ter essa pauta, né, LGBT, ter núcleo, ter cotas, eu digo. Então, em Santa Maria, a gente veio, eu dou parabéns, fico super feliz, que a gente teve 10 candidaturas LGBT. Olha que maravilha, e no país a gente tem Maravilhoso. 87 pessoas eleitas, né? E termos 23 pessoas trans, mulheres e homens trans eleitos. Em São Paulo, a gente tem a maior votação para uma vereadora mulher, que foi a Erika Hilton, em São A Erika Paulo. Hilton, do Isso, então, pessoal. imagina que a mulher mais bem votada do país é uma mulher trans negra periférica. Isso muda a realidade, isso muda, dá referências, né? Eu digo, hoje a gente está vendo algumas referências em comercial de TV, em novela, onde a gente não se enxergava, a gente não tinha representatividade. Claro. No momento que tu está ocupando esse espaço, tu abre sonhos, tu abre possibilidade da pessoa que está chegando hoje se ver amanhã. Eu consigo, você atriz, você juíza, você advogada. Coisas que isso é uma construção no nosso dia a dia. Né? E eu acho importante a gente pautar também esse espaço da política, de nós corrermos atrás, de nós buscarmos informação, de estar participando. Agora mesmo, Santa Maria vai acontecer a conferência de cultura, acontece amanhã. Então, esse espaço é nosso, de fato, e nosso corpo é um agente político, nossos corpos são políticos. Né? Então, a gente tem que estar nesse espaço que se dizem público. E eu acredito muito nisso. Maravilha. Marquita, tu estavas falando sobre esse pensamento tão retrógrado que as pessoas têm, que as trans, gays, enfim, só sabe se prostituir. E que eu acho tão complicado, tão triste, que até um dia eu comentei e muitas pessoas me olharam com um olhar contrariado, que
órgãos públicos, o comércio não promove uma maneira de incluir, sabe, as trans no mercado de trabalho, tanto como mulher, tanto como homem. E eu acho que seria muito bom fazer um tipo de políticas públicas, até pela vereança, lá pelos vereadores aqui de Santa Maria, para incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Não é porque sempre são olhadas por maus olhos por serem trans, por terem a sua identidade de gênero. O que tu acha sobre isso? A questão da prostituição, voltando a isso, a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, ela só tem que ser legalizada. Ela não é um crime, né? Então, a gente vem da história com a questão da prostituição. O que a gente tem? Leis específicas que assegurem essa profissão, que a pessoa possa ter também os seus direitos garantidos. Que todo mundo é hipócrita. Eles falam, mas passam lá e pegam a menina, ou pegam, seja lá onde que eles vão, nesses espaços, a prostituição ela tem que ser legalizada. Temos que trazer esse debate para a nossa sociedade, para o dia a dia, que seja legalizada a questão da prostituição, que ela possa ter os mesmos direitos. Né? Que é uma profissão? Vamos legalizar, vamos ver questões trabalhistas, vamos ver como é que ela vai funcionar, vamos discutir, é isso sim. E a questão da população trans, a população das meninas, também tem esse recorte de nós não estarmos nesses espaços que se diz, como tu falaste, em loja, em outros espaços. Mas, graças a Deus, algumas firmas, algumas empresas já estão mudando isso. Já estão tendo uma política de inclusão. Quando a gente fala em inclusão, a gente já vai em algum supermercado, a gente vai em alguma loja, já está vendo a nossa população trans ali. Né? Eu sempre cito a Gabriela Mendras, que é hoje a nossa secretária de Cultura adjunta do Estado, que ela era da Igualdade, ela que trabalhava no Big e foi a primeira pessoa a ter um nome social dentro daquela empresa, como Gabriela. Então, eu digo assim, aos poucos, mas só que a gente também tem que romper isso. Nós temos que nos apropriar desse espaço. E nos apropriar é muito difícil, a gente se empoderar desses espaços, dessas questões. Porque, como eu digo, entra a questão da autoestima nossa, a evasão escolar. Então, são N fatos, N questões que estão envolvidas nisso. Nós não estarmos no mercado de trabalho. Às vezes, tu até vai lá, consegue, mas a pessoa te olha. Mas a gente tem que ter coragem. A gente ouve um não, temos que voltar de novo, a gente ouve um não, mas não podemos desistir nunca, eu digo. E eu estou há 20 e poucos anos nessa militância, fizemos a Parada Livre, outras coisas. Que cada vez que eu ouvisse e não tivesse desistido, eu acho que muita coisa, assim, nós não teríamos trazido essa visibilidade para Santa Maria se não tivesse ali com meus amigos. Eu sempre digo, Marquita Quevedo não é uma pessoa, é várias pessoas. A gente chegou a esse espaço que hoje eu estou aqui conversando contigo, graças à luta de muitas que vieram antes de mim e depois outras pessoas que estão conosco. E eu digo, essa militância nossa é militância coletiva. Ela só se dá se a gente fizer no coletivo. Tem diferença, há diferença de pensamento, de ideia, mas eu acho que até nas diferenças a gente consegue construir. É aquele ditado que a gente usou muito, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Só que a gente tem, como dizer, chega a um ponto, tu tem que ser sempre mais forte, sempre, todos os dias, tu tem que estar buscando força para sobreviver a isso. E o momento que a gente busca força, isso também é uma forma de resistência, né? Que a gente fala muito da resistência, mas nós vemos uma resistência muito longa, vem vindo no dia a dia. Isso tu só consegue com a tua vivência no dia a dia, não é como amanhã tu vai abrir a janela. Eu digo, tu abre a tua janela, é um fato, é uma resistência, é um fato de tu estar lutando por estar viva. E o grande medo da nossa população, já volta essa questão toda, é de nós sobreviver a isso, que não é fácil. Então, quando eu digo, envolve uma capacitação, o Estado ter um olhar para essa população, de que maneira nós vamos criar projetos, de que maneira a gente vai criar programas, uma política pública que possa incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Vamos capacitar elas? Temos que fazer capacitação, temos que ter um curso. Então, essa forma nós temos que estar se organizando e apontando. Como isso já tem sido feito dentro do Conselho do Estado. A gente tem o projeto lá do Estado, do governo do Estado, que foi uma indicação do Conselho Estadual, o primeiro emprego, a empregabilidade da nossa população. Então, acho que isso é o nosso papel também. Mas como te digo, entra muito essa questão da autoestima, que não é fácil.